Ô, Dedes, a gente citou aqui a questão do que aconteceu, né, recentemente. Fala um pouco aí, é o seu momento. É o meu momento? Sobre o O Thiago Thiago, Schultz. isso. Então, Orlando, teve toda a polêmica, né, envolvendo o Thiago Schultz. Eu queria saber um pouco do contexto geral, né, da sua opinião, que vocês têm meio com a amizade, né? Então, eu queria entender um pouco mais da sua visão, do que está passando, várias notícias saindo na mídia sobre a Red Pill, sobre o posicionamento masculino. Então, eu queria ver um pouco da sua visão sobre isso. Ok. Falando do indivíduo, então, né? O Thiago Schultz. O Thiago Schultz, ele é um colega meu, né? Ele apresenta ali o podcast lá em São Paulo junto com o irmão dele, com o João. Eu já estive 2 vezes e eles me receberam muito bem no podcast deles. E ele prefacia o meu livro, eu prefacio também o livro dele. E o Thiago sempre me tratou de maneira muito elegante e muito carinhosa. Assim como eu soube de mulheres que ele tratou da mesma forma quando estiveram lá no podcast dele em São Paulo. 2 falaram comigo essa semana. Falaram, nossa, eu até achei estranho toda essa polêmica, porque quando eu tive com ele, ele foi muito gentil, muito gentleman e tudo mais. Descreveram ele dessa forma. Agora, em que pese haver esse coleguismo, essa amizade, né? O Thiago, ele cometeu um ato que supostamente é um ato análogo ao crime de ameaça, e ele, eventualmente, e isso aí vai ser com a justiça, não é conosco, vai responder por isso. E se eu apoio o ato que o Thiago cometeu? Não, de forma alguma. Mas ele continua sendo um colega meu, ele continua sendo um brother meu. Né? A gente não apoia, a gente apoia a amizade, mas não o ato que o camarada comete. Então, nesse sentido, ele já está respondendo e está pagando caro pelo que aconteceu. Agora, a mídia mainstream é aquilo que eles esperavam, né? Um vacilo, um tropeço, para tentar generalizar todo um conteúdo, né, que é o tal do conteúdo Red Pill, pílula vermelha, que pretende abrir os olhos dos homens para alguns tipos de mulheres na atualidade, alguns tipos de relacionamento na atualidade. E é evidente que dentro de um bolo, dentro de uma bolha, existem maçãs podres. Existem caras que têm discurso agressivo, existem caras que têm discursos que são misóginos, existe sim. Esses caras precisam ser rechaçados pelos próprios indivíduos que são os líderes, né, desse tipo de... não seria um movimento, mas seria um lifestyle, seria uma geração de conteúdo, não é? Alguns veículos de imprensa me procuraram durante esse período para falar sobre isso. O que eu disse? O que eu sempre digo na minha caixinha. Eu não sou um gerador de conteúdo exclusivo da Red Pill, embora em algumas falas, alguns conteúdos meus, tenham uma certa semelhança. O meu trabalho é de desenvolvimento pessoal masculino. Mas, com alguns geradores, os bons geradores de conteúdo da Red Pill, que tem podcasts grandes, eu já fui convidado de maneira muito educada e elegante, participei. Em determinado momento a gente pode divergir, mas manter um nível de coleguismo ali saudável, assim como eu posso divergir de qualquer um daqui da mesa e manter um nível saudável de amizade. Maturidade, né? Isso é maturidade, Sim. né? Lidar com o diferente. Então, nesse sentido, é lamentável. Quando ocorreu tudo isso, eu fiquei bastante chateado, né, em função de tudo que aconteceu, né, em função do que aconteceu com ele, daquilo que ele está respondendo. E falei, olha, o ato que ele cometeu, em que pese ele ser um colega meu, não recebe o meu apoio. Não tem como, né? Aparentemente foi realmente uma ameaça, né? Uhum. Que o Thiago ali, talvez num momento de cabeça muito esquentado, porque ele estava sendo motivo de chacota nas últimas semanas, e eventualmente ele perdeu a cabeça naquele momento. Não sei o que aconteceu, porque eu não estava lá e não cabe a mim fazer esse julgamento aqui. O ato a gente não apoia e nem aplaude, mas o indivíduo, enquanto colega, se precisar ser acolhido por mim, né, se precisar conversar comigo, desabafar, eu vou estar ali para ouvi-lo. É nesse sentido que eu me posiciono. Sim. A gente está sujeito, né, gente? A falar alguma coisa, a dar algum depoimento, enfim, a gente está sujeito ao tempo todo, né? Inclusive, a gente estava conversando essa semana, né, sobre erros. Nós que estamos expostos, a gente nos tornamos uma pessoa pública e nós vamos errar. Sim. E a gente não pode ter compromisso com o erro, mas nós vamos errar. Nós precisamos estar na posição de ser maduros, assumir o erro,
né? Não sei o que aconteceu, mas estou dizendo no diâmetro geral sobre quando se torna um erro. Todos nós estamos dispostos a errar. Só que quando a gente é uma pessoa pública, a coisa toma uma outra Proporção esfera. gigantesca. E aí a gente acaba esquecendo que por trás de tudo isso existe uma família, existem pessoas, existem funcionários, né? Então a gente precisa ter cuidado. Tem toda uma cadeia por trás aí.